começar então, irmãos? Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar para a gente começar? Pai, nós mais um dia estamos na Tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para falar da Tua palavra. Mais uma vez, Deus Espírito nos ajuda a entender a Tua palavra, abre a nossa mente, nosso entendimento, para que a gente possa compreendê-la e aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoa meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão pela live, aqueles que ainda vão assistir. Mais uma vez, o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente só tem mais 2 domingos, né? Pelo menos comigo. A gente tem o de hoje e o da semana que vem, porque depois tem a ceia, então a aula é com o pastor Olival. E no dia 13, eu acho, é o encerramento, né? Aí acho que é lá embaixo. Então a gente só tem mais 2 domingos, e a gente então vai encerrar essa série que a gente começou. Hoje é a 6ª aula. O nosso tema, nosso terceiro tema é escatologia individual, né? A gente já viu até agora que o ser humano é uma unidade psicossomática, né? Composta de corpo e alma. E aí você pode entender esse elemento metafísico, que é o espírito, a alma. Você pode entender que são 2 elementos distintos, tá tudo bem? Eu entendo que é um elemento só, que é a alma, ok? Então, o ser humano é isso. E quando ele morre, para onde que ele vai? Então, a gente falou do estado intermediário, né? E falamos também do sono da alma, que o ser humano, ele quando morre, ele não fica em estado de consciência, ele fica consciente ou no paraíso, ou na presença de Deus, ou no lugar de tormento, né? O inferno no estado intermediário, ok? Então a gente se propôs agora de desfazer uma lenda gospel urbana, que é essa daqui, ó. Jesus tomou a chave da morte e do inferno de Satanás, porque a gente sabe que no nosso meio cristão evangélico existe uma história, uma ideia de que Jesus foi lá no inferno, chamou o diabo aqui perto dele, pisou na cabeça do diabo, pegou a chave da morte e do inferno das mãos do diabo. Isso circula, né, no nosso meio, e tem até música que fala isso, né? Se eu não me engano, tem uma música da Ana Paula Valadão lá, como é que é o nome do grupo dela? Esqueci agora. Diante do Trono, Batista da Lagoinha, uma música Diante do Trono, que fala isso, né? Mas até que ponto isso é verdade? Que realmente Jesus foi ao inferno e tomou as chaves da morte de Satanás. Será que isso está na Bíblia? Com certeza não, né? Isso é uma história que foi construída no decorrer da história, mas o que a gente pode ver é que a Bíblia ensina outra coisa, tá? Então a gente vai ver isso agora, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, se isso aqui funcionar, tá funcionando até agora. Só foi você chegar e parou de funcionar. Calma aí. Agora foi. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o que significa chave no contexto bíblico, porque a história diz, essas pessoas dizem que Jesus foi no inferno tomar as chaves da morte e do inferno de Satanás, certo? O que significa chave? Mas vamos primeiro ler esse texto, que é o que eles usam para justificar isso, né? Apocalipse 1:8. Quem pode abrir aí para mim, por favor? Isso.
está falando que ele é aquele que foi morto, mas vive, e que ele tem as chaves da morte e do inferno. Não é isso? Se você ler o contexto tanto para antes e posterior, você não vai achar em lugar nenhum que essa chave Jesus tomou de alguém. Você pode ler que você vai ver que ele não vai falar isso, tá? Então ele está falando, ele está afirmando que ele tem a chave. E aí, com base nisso, e toda uma construção histórica, as pessoas dizem que ele foi lá no inferno tomar essa chave do diabo. Então, o que significa chave no contexto bíblico? Ó? No contexto bíblico, chave significa autoridade, poder e domínio. Então, quando Jesus diz que tem a chave da morte e do inferno, ele está dizendo o quê? Ele tem a autoridade, o poder e o domínio sobre a morte e o inferno. Em algumas versões, esse inferno aí vai tá escrito Hades. Vocês abriram aí? Tem alguma Bíblia de vocês que diz que é Hades? Alguém pode ver se está escrito Hades aí? Essa é a parte que vocês abrem e olham. Entendeu? Não? Vocês não têm nenhuma versão da Bíblia no celular? Vocês são crente? Vocês são crente? Então tá bom. Então acho que é só a minha Bíblia. Mas, já que vocês não têm uma Bíblia para abrir, abre aqui a minha filha, vê se está escrito aqui. Tá abrindo aí? Faz. NVI, né? Nova versão internacional, que é essa versão aqui. Ok. Lembra que a gente falou que isso é um problema? Porque em algumas Bíblias vai estar traduzido como inferno. Outras Bíblias como Hades. E isso vai gerar um problema porque a gente vai ver mais para frente por que isso é um problema. As novas versões, elas já traduzem, né, o texto original. E o texto original é Hades. E o que é Hades que a gente viu? Hades é ela pode ter três interpretações, né? Pode ser traduzido como sepultura, pode ser traduzido como esfera dos mortos, né, ou estado desencarnado, e pode se referir ao inferno no estado intermediário, que é o lugar de tormento. Então, Hades pode significar o inferno, né? Hades. Vamos esperar a Fernanda terminar de quebrar as coisas, aí a gente continua. Então, Hades, que é o equivalente grego de Sheol, ou Seol, que é hebraico, né? Pode ter esses três significados. Sepultura, esfera dos mortos, ou o estado desencarnado, né, quando a pessoa morre, e o inferno no estado intermediário, né, que é entre a morte da pessoa e a volta de Jesus. Pode ter esses três significados. Só que as Bíblias mais antigas traduziram Hades como inferno, não só Hades, como Sheol, como Tártaro. Nós temos 4 termos aqui que são diferentes. A gente tem Tártaro, que é uma prisão, e esse termo é um rapax legomeno. O que significa? Aparece só uma vez na Bíblia essa palavra Tártaro. Se refere a uma prisão de anjos. Então, nós temos Tártaro, nós temos o próprio Hades, o Sheol, o Seol, e a gente tem o Vale do Inom lá, o Gehinom, que é o Geena, né? Geena, que a gente vê. Nós temos esses 3 termos aqui, e as Bíblias mais antigas, todas elas traduzem esses 4 termos com uma palavra só. A palavra inferno. Só que são coisas diferentes. Mas as traduções vão traduzir tudo como inferno. Já dando um spoiler, a gente vê lá na pregação de Pedro, lá depois do Pentecostes, que ele se refere a Jesus, né? Que Jesus morreu e tal, e aí tem um trecho que ele fala assim, que ele cita até uma palavra do Davi: não deixará a minha alma na sepultura. O sentido é sepultura, só que a Bíblia vai traduzir: não deixará minha alma no inferno. Só que ali não é inferno, ali é sepultura. Paz, bom dia. Então aí isso gera o quê? Confusão. Gera confusão na nossa cabeça. Por isso que é importante a gente ter algumas versões de Bíblias, principalmente as Bíblias mais modernas,
Por que a gente tem uma Bíblia corrigida e atualizada? E de 10 em 10 anos, mais ou menos, eles atualizam. Porque nessas atualizações, eles conseguem traduzir melhor um termo que anteriormente podia não estar bem traduzido, como essa questão do inferno. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando ou não? Mais ou menos? Tá, então, isso é um dos motivos que contribuíram para as pessoas acharem que Jesus foi no inferno tomar a chave de Satanás. Então, chave, nesse contexto, significa o quê? Autoridade, poder e domínio. Olha o que diz 1 Samuel, né? O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Então, se eu perguntar para vocês, quem é que tem o poder sobre a morte e sobre a vida? De acordo com esse texto de 1 Samuel 2,6. Quem é? Quem é aquele que preserva, aquele que mata e que preserva a vida? Ele faz descer a sepultura e dele resgata. Quer dizer, ele permite ou faz a pessoa morrer e ele traz a pessoa de volta. Quem é esse ser? O Senhor. Então, quem é que tem autoridade sobre a morte? Essa é a hora que vocês respondem. O Senhor, né? Tá claro isso aqui ou não? Outro texto. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Vocês conhecem a história do Jó, né? Que ele passou por maus bocados, né? E chegou um momento em que nessa conversa com Satanás acusando Jó, acusando Deus de comprar Jó, acusando Jó de gostar de ser comprado por Deus. E toda essa acusação que Satanás fez foi na presença de Deus, né, diante dos anjos, naquele concílio celeste. Então Deus permitiu, tira as coisas dele lá, tira tudo dele, pode tirar. Aí Satanás tirou todos os bens do Jó, não é? A gente lê lá a história, a gente vê isso. Só que Satanás não se deu por satisfeito e falou, ele ainda tem vida, ele ainda está vivo, ele ainda tem saúde, então tira a saúde dele, para ver se ele não blasfema contra você, Deus. Aí Deus falou, tá bom, então beleza, vai lá. Ele está nas suas mãos. Você só não vai fazer uma coisa. O que Satanás não pode fazer? Essa é a hora que vocês respondem. Tirar a vida dele. Por que Satanás não pode tirar a vida do Jó? Quem é que tem o poder ou autoridade sobre a morte? Então, a gente já começa a ver que em que momento que Satanás tem o poder da morte ou a autoridade sobre a morte? Em que momento? Então a gente está começando a entender que não é bem isso aqui, não é? Porque assim, se Satanás tinha a autoridade ou a chave, em algum momento ele recebeu essa chave. Lógico, toda essa confusão, como eu disse para vocês, ela é construída. Tem um outro texto também, que é em Hebreus nós vamos ver, que fala do poder, daquele que tem o poder da morte, que no caso é o Satanás. Só que esse poder da morte que ele tem não é o poder de matar, no sentido de ir lá e tirar a vida. O poder da morte é o pecado. Satanás tinha o poder da morte? Calma. Eu sei que você está emocionada, você casou ontem. Calma. Vamos lá. Satanás, qual que é o poder da morte que Satanás tem nesse sentido, desse texto de Hebreus? O pecado. Porque o pecado, a Bíblia vai dizer que o pecado ele tem uma consequência. E qual é a consequência do pecado? Vocês lembram que a gente já estudou isso? Conforme lá Romanos, o texto de Romanos que a gente leu, e não só, né, Romanos, mas esse texto de Romanos está bem claro. Qual é o salário do pecado? É a morte. Então, quando a Bíblia fala que Satanás tem o poder da morte, nesse sentido, a Bíblia está falando assim, que todo aquele que peca, o que tem que acontecer com quem peca? Tem que morrer. E Satanás, sendo o nosso acusador, hoje ele não tem mais acesso à presença de Deus, mas até a morte de Cristo ele tinha. E eu posso provar isso para vocês na Bíblia tranquilamente. Satanás, como nosso acusador, quando toda a humanidade peca, o que ele fazia diante de Deus? Olha lá, pecaram. Olha lá, Deus, você não é justo? Você não é santo?
Eles pecaram. Eles têm que morrer. Eles têm que morrer. Então, ele acusa a gente diante de Deus. Esse é o poder da morte que ele tem, de acusar. Por quê? Porque nós somos merecedores do quê? Da morte. Então, é por isso que Jesus entra na história, e mesmo antes dele entrar na história, todo o Antigo Testamento vai apontar para ele no sacrifício que ele vai fazer. Por isso que se instituiu o sistema sacrificial, onde toda vez o povo tinha que oferecer um animal para morrer no lugar deles, para que o pecado deles fosse coberto. Então Satanás não perdia esse poder de acusar para que Deus matasse o povo. Por quê? Porque alguém inocente morria no lugar. Esse alguém era um animal. Só que tudo isso era um tipo para mostrar que o Cordeiro perfeito um dia viria e morreria em favor de todos de uma vez por todas. Seria o sacrifício perfeito. Então Satanás, ele não tem o poder da morte. Mas, nesse sentido de acusar. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já morreu no nosso lugar e pagou a dívida. Para quem? Para Satanás? Não, para Deus. Porque é a justiça de Deus que exige que o pecador morra, por causa da santidade de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então Satanás não tem poder da morte, no sentido de matar, de tirar a vida. Ele tinha de acusar, mas até isso ele perdeu. Conforme nós lemos no Novo Testamento, Paulo falando que ele foi despojado. Sabe o que é ser despojado? Ele usa essa figura, usando a linguagem militar da época. Quando um exército vencia o outro, o exército vencedor humilhava o exército vencido. Tirava toda a roupa deles, deixava eles nus, acorrentava eles e levava eles para a cidade. E desfilava com eles. Imagina, todos amarrados, nus, humilhados. E Paulo usa esse termo para se referir à vitória de Jesus sobre Satanás. Satanás foi despojado de todo o seu poder, de tudo que ele tinha. Ele foi humilhado. E a partir daí, a gente só está aguardando o quê? Conforme a gente estudou lá nas outras aulas. A volta de Jesus, para quê? Para que a consumação seja completa. Sim ou não? Vocês lembram disso? Porque... Espírito da morte? A Bíblia mostra a morte como sendo um ser mesmo, uma personalidade, mas... E é espírito por quê? Porque ele não é físico, né? Mas, além da morte, existe outro ser que pode, que mata? É isso? É essa a ideia? Não, eu não entendi. Espírito da morte. Eu entendo que quem mata é a morte. Não tem outro espírito que não seja a morte. Entendeu? Agora, vocês entenderam isso aqui? Vocês estão entendendo o que ela está falando ou não? Sim. Mas como assim? Como o espírito da morte, quem pode matar alguém se só Deus tenha. Como ele pode? Tá, beleza, vamos lá, vamos entender. O que é morrer? O que é morrer? Desviver. Perfeito, essa palavra a gente criou aqui. Desviver. Deixar de viver, não é isso? E quem é que tem a palavra final sobre isso? Sobre alguém continuar vivo ou deixar de viver? Quem é que tem a palavra final? Conforme a gente está vendo aqui. O Senhor. Então, isso significa que se alguém morre, é porque está sob a permissão de quem? De Deus. Agora, quem é o instrumento para fazer isso? Essa é a questão. Existe um ser que a Bíblia chama de morte. Esse ser é personificado, inclusive, como se ele fosse uma pessoa. Então, todo que morre, quem é que está fazendo serviço sujo? A morte. Mas ela faz com permissão de quem? Então, é Deus que permite. Então, ninguém morre se Deus não permitir. Então, o que a gente está falando aqui? Quem dá essa ordem para que alguém morra não é Satanás. É isso que eu estou falando. Quem dá essa ordem para que uma pessoa deixe de existir, ou quem autoriza isso, quem é? É Deus, não é Satanás. Agora, quem é que faz o serviço?
existe um ser na Bíblia que a Bíblia chama de morte. É o que provoca essa separação dessa unidade psicossomática, que nós chamamos de corpo, não é? Lembra que o corpo ele só funciona quando esses dois elementos estão juntos? Quando eles se separam, o que aconteceu? A pessoa morreu. Ok? Então, Deus é quem dá a ordem, ou Deus é quem dá a permissão para que alguém viva ou não viva. Então, isso é ter o poder sobre a morte, a autoridade. Agora, quem faz o serviço sujo, como diz a Fernanda, é esse ser que a gente chama de morte. Ok? Então, o espírito da morte talvez seja nesse sentido, é aquele que provoca a morte. E esse ser, a Bíblia chama ela de morte. E por que ela entrou no mundo? Ela entrou no mundo como uma consequência do pecado, porque até então a gente foi criado para não morrer. E a morte é meio que uma barreira para impedir que a gente viva eternamente pecador. Por quê? Porque Deus já tinha ideia de consertar a bobagem que nós fizemos em Adão e Eva. Lembra que Deus expulsou o Adão e a Eva do jardim? Porque lá no jardim, o Gênesis vai falar que também tinha árvore da vida. E o próprio Deus fala assim, eu vou tirar esses caras daqui porque eles vão querer comer aquela árvore, do fruto daquela árvore da vida. E aí eles vão ser pecadores para sempre. Então Deus expulsa eles de lá, põe um querubim lá com espada, fala, aqui vocês não passam. O que Deus está fazendo ali? Deus está mostrando graça. Está mostrando graça, por quê? Deus ele está pensando já tinha pensado, na verdade, em resolver o problema do homem. E para evitar que ele fosse um pecador eterno, ele foi expulso do jardim. Por quê? Porque ele sendo um pecador, e ele morrendo por causa disso, o problema dele vai ser resolvido. Por quê? Porque alguém vai morrer no lugar dele, e aí, a partir daí, ele vai viver para sempre. Vocês estão entendendo, mais ou menos? Beleza? Posso seguir? Alguma pergunta? Então vamos lá. Então quem é que tem o poder que dá a palavra final sobre a vida e sobre a morte? O Senhor. Vocês lembram aqui do Jó então, né? O Jó, Deus falou, ó, vai lá, só não toca na vida dele. Por que Satanás obedeceu a Deus? Porque Satanás é crente. A Bíblia fala que ele é crente. Ele teme a Deus, ele só não obedece. Mas que ele é crente, ele é. Ele obedeceu a Deus, ok? E ele não podia matar o Jó. Outro texto, ó, Mateus. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem é que está falando isso aqui? Se vocês lerem no contexto, é Jesus está falando. Fala, Jesus está falando isso. Olha como Jesus é bonzinho. Como Jesus é tão fofo, né? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Jesus falando, para o que estiver à sua esquerda. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. É o Jesus, fofo, falando. Preparado para o diabo e seus anjos. Aqui é uma coisa importante a gente saber, que o inferno, ele não foi preparado para os homens. Foi preparado para quem? Diabo e seus anjos. Ok? Mas por que as pessoas vão para lá? Porque simplesmente as pessoas rejeitaram Deus. Elas afirmam que não querem Deus. Porque quando você rejeita Cristo, você está dizendo, Deus, eu não quero você na minha vida. Quero continuar como Adão, né? O Adão não falou assim, Deus, eu quero decidir por mim mesmo o que é certo e o que é errado. O Senhor, por favor, queira sair da minha vida. Porque até então Deus falava, né? Isso é certo e isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Deus orientava os dois ali, mas a partir do momento que eles falaram, não, a gente quer decidir por nós mesmos. Nós queremos saber o que é certo e o que é errado. Por nós mesmos, nós não queremos Deus falando. Então, por favor, Deus, nós não queremos o Senhor conosco. Se saia da nossa vida. O que Deus fez? Se saiu, exatamente. Tá bom? Você quer viver como você quer viver? Então viva. Já então, que você quer viver como você quer viver? Não quer que eu esteja com você na sua presença? A minha presença benéfica, benevolente? Tá, beleza. Eu vou, inclusive, criar um lugar onde você poderá estar e a minha presença benéfica não estará. E esse lugar é
Aqui, ó. Cadê? Onde é que está o inferno aqui? O fogo eterno. Onde é que é esse lugar? Pô, vocês querem ficar longe de mim, não querem? Tá tudo bem, então eu vou até arrumar uma casinha para vocês. E essa casinha é o lago de fogo. Lá você estará longe de mim tranquilamente. Porque é o ser humano achando que é alguma coisa, dizendo para Deus que não quer Deus na sua vida. E Deus, graças a Deus, aceita isso. Nesse sentido dessa rejeição. Ok? Então, Satanás ele não tem o poder da morte. Inclusive, ele não tem isso, que ele um dia vai morrer. Porque o lago de fogo, ou fogo eterno, é a morte da morte. A morte no sentido de separação eterna. Então, Satanás ele vai morrer um dia. No sentido de estar definitivamente separado de Deus. Tanto Satanás como a própria morte. Você sabia que a morte vai morrer? A morte vai morrer. O próprio texto de Apocalipse vai falar da morte, né? A morte da morte. E a morte, nesse contexto que eu estou falando, é o fogo eterno. Fogo eterno é separação definitiva do homem para com Deus. Quer dizer que Deus não estará no inferno? Irmão, Deus estará. A presença de Deus está em todo lugar. Mas como é que a presença de Deus estará lá no inferno? Justiça, ira contra o pecado. E quem foi alcançado por Cristo na cruz estará onde? No paraíso, desfrutando das bênçãos da presença de Deus. Por quê? Porque Cristo na cruz já experimentou, no lugar dessas pessoas, a agonia da separação de Deus. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele está experimentando o inferno no seu sentido mais amplo, da separação com Deus. Então ele experimentou isso no nosso lugar, por isso que ele pode dizer para a gente, agora vocês estão comigo, que eu paguei o preço de vocês. Vocês estão entendendo ou não? Então quem é que tem o poder sobre a morte? O Senhor. Deus tem a chave da morte e do inferno. E Satanás, ele não tem nada. Inclusive, ele vai ser condenado, tá? Para o inferno. Agora, olha outra coisa que Jesus disse. Então, a gente já viu que Deus tem autoridade, né? Olha o que Jesus disse sobre essa questão da morte. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Foi o texto que a irmã leu ali. Então ele está falando, está afirmando, eu tenho, a chave é minha. Tá? Agora, olha esse outro texto aqui. Ele ainda estava vivo aqui no ministério terreno, né? Olha o que ele diz. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Foi Satanás que matou Jesus? Perguntas difíceis eu estou fazendo hoje, não é mesmo? Foi Satanás que matou Jesus? Por quê? Por que eu sei? Porque está escrito aqui, meu Deus. Olha aqui, ó. É só você falar, está escrito aí, professor, você não está vendo? Se você falar assim, pode falar. Aqui, ó. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Para quê? Eu vou retomá-la. Ó. É que a gente não leu o outro, é por isso que vocês estão com medo de falar. Mas, ó, vamos ler o outro verso. Ninguém atira de mim. O quê? O quê? A vida. Ninguém atira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Então, eu vou dar minha vida para retomá-la. Por quê? Porque ninguém pode tomar a minha vida. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu estou dando num ato voluntário a minha vida em favor de vocês. Para quê? Para depois que eu der a minha vida e cumprir o que a santidade e a justiça de Deus exigem, eu vou retomá-la. Retomá-la aqui nesse sentido é ressuscitar. Ok? Ó, tenho autoridade. Quem é que tem autoridade? Não. O texto, vamos ler. Ó, texto.
Tenho autoridade. Quem é que está falando isso? Jesus. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Esta ordem recebi de meu. Então ele recebeu essa autoridade de dar a vida e tomar de volta de quem? Então quem é que tem a chave da morte e do Hades? E ele recebeu de quem? É o Satanás que tem? Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu acho maravilhoso Jesus falar isso. Eu estou dando porque eu quero. É minha livre e espontânea vontade eu dar minha vida por vocês. Mas eu vou retomá-la, porque o que eu vou fazer é cumprir a justiça de Deus. Mas assim que isso estiver feito, eu tomo a minha vida de volta. Quer dizer, eu ressuscito, né? Volto a viver. Tenho autoridade para dar-la. Isso aqui que é importante saber, ó. Ele tem autoridade. Se ele tem autoridade, porque ele recebeu. E ele mesmo fala de quem ele recebeu. De quem ele recebeu? Do meu Pai. De Deus. Beleza? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Agora, olha. Jesus venceu a morte. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte. Porque não era possível que a morte o dominasse. Não era possível que a morte o dominasse. Por que não era possível que a morte dominasse Jesus? Fala um pouquinho mais alto, filha. Sim, ele tem autoridade sobre a morte também, mas tem um outro ponto aí que faz com que Jesus se diferencie da gente. Pensa assim, ó. Qual que é o resultado do pecado? Ou o salário do pecado? A consequência do pecado. Então, por causa da morte é que a gente morre, não é? Agora, uma vez que Jesus foi um ser humano que nunca pecou, qual é o poder que a morte tem sobre ele se ele não pecou? Por isso que a morte não pode segurar ele. A morte não pode dominar ele. Por quê? Porque ele não tem pecado. Então, ele precisava ser perfeito, assim como o cordeirinho, quando ia ser sacrificado lá no Antigo Testamento, não podia ter defeito, não podia ter mancha. Tudo isso está tipificando o quê? O Cordeiro de Deus que é perfeito. Ele tinha que vir aqui nesse mundo como homem. Por quê? Porque Deus está querendo salvar, são os homens, não são os anjos. Então ele tinha que vir como homem. Ele tinha que ser perfeito, em nenhum momento pecar. Assim como um Adão era antes, né? Da queda, perfeito. E ele tinha que viver a sua vida em santidade, em jamais permitir que qualquer tipo de pecado entrasse na sua vida. Para quê? Para que ele pudesse ter autoridade sobre a morte. Ó, morte, eu sou o sacrifício perfeito, eu estou entregando a minha vida, mas você não tem poder sobre mim, por quê? Porque eu nunca pequei. Então eu posso pagar o preço. Vocês estão entendendo a dimensão do sacrifício de Cristo? A verdade é que por mais que a gente estude e leia, a gente nunca vai ter a dimensão completa do que foi o sacrifício de Cristo na cruz. A gente nunca vai ter essa dimensão completa, plena. Porque foi algo que foi muito além do que a gente imagina. Então, Jesus venceu a morte. Por quê? Porque a morte não poderia dominá-lo, porque ele não tem pecado, ele nunca pecou. Tá? Agora, olha o que esse texto de Romanos 6 diz. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá. Por quê? Porque ele não tem pecado e porque ele venceu a morte e porque ele agora tem a chave, ele tem a autoridade. E a morte também vai morrer. Então Jesus não vai mais morrer, nunca mais. Nem ele, nem a gente. Após a ressurreição. Vocês estão entendendo isso? Ó, Romanos 6:9. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois
A morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Então, a justiça de Deus exigia o sacrifício de alguém perfeito. E esse alguém perfeito não poderia só ser simplesmente um homem, mas ele precisaria ser Deus também. Por quê? Para que o sacrifício fosse abrangente para a eternidade e para que alcançasse todos, embora nem todos serão salvos, mas aquele que foi enviado precisaria ser homem, precisaria ser Deus. Ser homem por quê? Porque está representando a humanidade. E ser Deus por quê? Porque o seu sacrifício seria um sacrifício que alcançasse toda a existência, toda a eternidade. Então Jesus foi esse sacrifício. E ele venceu a morte não tem poder mais sobre ele, e ele nunca mais vai morrer. E ele é a primícia dos que dormem. Lembra que a gente falou da outra aula? Que ele é a primícia dos que dormem? O que isso significa? Significa que ele foi o primeiro a morrer e a ressuscitar para nunca mais morrer. E receber um corpo novo. E ele, como sendo as primícias, quer dizer que virão muitos igual a ele depois. Ele é a primícia. Ou seja, os primeiros frutos. E isso Deus está falando do quê? Que assim como ele, nós teremos muitos outros. Que no caso, e esses outros quem são? A igreja de Cristo, né? Que vai ser transformada quando Cristo voltar nas nuvens. Vocês estão entendendo isso? Então, olha, dizer que Jesus tem as chaves da morte e do Hades significa que ele tem autoridade e poder sobre a morte. Isso aqui ficou claro, não é? Por causa da sua obra redentora, a morte não é mais um motivo de dano aos salvos. Não é mais a Cristo e nem mais a nós, no sentido de morte eterna, porque a gente vai morrer. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas vocês vão morrer. Eu também, inclusive. Se Jesus não voltar, até lá, a gente vai morrer. Só que essa morte, na verdade, ela tem que servir para nós como motivo de... É difícil falar isso, mas tem que servir como motivo de alegria. Por quê? Porque a nossa morte vai estar inaugurando a nossa existência eterna. Tem culturas que comemoram, né? Tem uma outra visão sobre a morte. É que a gente tem medo da morte porque a gente não foi feito para morrer. A gente não foi feito para morrer, por isso que a morte apavora a gente. Entendeu? Mas em Cristo a gente tem a força suficiente para vencer isso. Para vencer. Uma vez que a gente entende que a morte ela vai ser o início dessa nossa nova existência na eternidade, e isso deveria ser claro na nossa mente, isso deveria ser ensinado em cima dos púlpitos, mas infelizmente a gente está mais preocupado em conquistar as coisas daqui desse mundo do que falar sobre isso aqui. Mas a nossa esperança é essa, de que a morte seja só uma passagem, né? Uma transição dessa nossa existência que é falível para uma existência na eternidade, como a gente viu, né? Porque a nossa esperança é o quê? É na ressurreição. Só que desse momento da nossa morte até a volta de Cristo, nós estaremos aonde? Estaremos na presença de Deus, na bem-aventurança, desfrutando da presença, da glória, da graça de Deus diante dele. Então a morte deveria ser para nós, uma vez que a gente tem esse entendimento do que a Bíblia ensina, de que a nossa morte ela não é o fim, ela é o começo de uma nova existência. A morte, então, para nós deveria ser motivo de alegria, não de tristeza. Lógico que eu sei, nós somos humanos, a gente tem medo da morte porque a própria natureza nossa não foi feita para morrer. Mas a esperança nossa teria que ser essa. Mas por que a gente não tem? A gente não tem essa esperança? Porque a gente não sabe, não busca saber. Não amadureceu o suficiente. Porque a nossa caminhada é essa, de amadurecimento.
Que tipo de amadurecimento? Na graça e no conhecimento. Conhecimento de Deus, da graça de Deus. E como é que a gente consegue isso? Por meio da palavra. Conhecendo quem é Deus, o que ele tem preparado para nós. E então, uma vez que a gente negligencia esse conhecimento, esse amadurecimento, a gente fica aí um monte de crente medroso, sem esperança. Fui muito duro com vocês agora? Vocês estão entendendo ou não? Ó, corte rápido, né? Ó, Apocalipse 1:8 não fala, então só complementando aqui, então por isso que a morte, para nós, ó, ela não vai mais fazer dano a nós, né, aos salvos. Apocalipse 1:8 não fala que Jesus desceu a um lugar em que Satanás habita e lhe tomou as chaves de sua mão. Até porque Satanás nunca foi no inferno, eu já falei para vocês, e nunca vai. Para o inferno do estado intermediário, não. Ele não vai. Não, ele não está lá, ele não está com um tridente lá furando as pessoas. Ele nunca foi para lá. Entendeu? Como é que Jesus pode ter ido lá no inferno? Porque a gente tem essa ideia de que o Satanás é o rei do inferno e ele está lá atormentando as pessoas. E isso não é bíblico. Satanás não está no inferno. Satanás, inclusive, o inferno nem é um lugar que ele vai gostar, porque é um lugar que ele vai ser atormentado. Então, aqui esse texto não fala que Satanás tem chave, o que recebeu, o que está no inferno, não tem nada disso. Isso é lenda gospel, urbana. A referência ali ao texto de Apocalipse 1:8 é a obra de Cristo na cruz, onde, por sua morte, ele destruiu aquele que utilizava a morte como uma arma contra nós. Lembra que eu falei? O pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, Satanás, ele acusa ou acusava a gente diante de Deus, por quê? Porque nós somos pecadores. Se nós somos pecadores, nós temos que morrer. Então, o que Satanás fazia? Deus, ele morreu, ele tem que morrer. Ó, o homem pecou lá, pecou hoje já 52 vezes. Você não vai matar ele? Ele não tem que morrer? Ele não está ofendendo a sua santidade? Aí Deus fala, dá uma segurada aí, cidadão. Eu já resolvi o negócio. Na minha versão, tá? Na versão de vocês não vai estar escrito assim. Tá bom? Mas vocês entenderam isso aqui? O que esse texto de Hebreus 2,14 fala? Quem pode abrir para mim, por favor? É, 2,14. Pela sua morte, pela morte dele, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Satanás foi destruído. E ele tem o poder da morte por quê? Porque, como eu disse, ele tinha o poder de acusar e exigir que Deus matasse o pecador. Mas uma vez que Cristo morreu por todos os pecadores, Satanás não tem mais esse poder. Ok? Então, quando Jesus fala que ele tem autoridade sobre o Hades e a morte, ele está falando, eu recebi isso de Deus, e eu com a minha morte, com a minha obra na cruz, eu destruí aquele que tem o poder da morte, que é Satanás, e destruiu a própria morte, porque a morte também vai morrer no lago de fogo. Ok? Alguma pergunta? Travou. Bom, uma outra coisa que a gente precisa entender, olha. Oi? Participar da carne e do sangue? Ah. Eu teria que ver o contexto do capítulo para ver o que ele está se referindo, mas carne e sangue dá uma ideia de participar da comunhão do corpo, né? Ah.
Ah, então está falando da encarnação dele. Então, por isso que tem que saber o contexto. Inclusive, é uma coisa que a gente vai ver aqui, ó. Uma coisa que é importantíssima, a gente entender o contexto. Por quê? Por que o contexto é fundamental? E o problema da igreja é hermenêutico. O problema da igreja é hermenêutico. Por que é hermenêutico? O que é hermenêutica? É a ciência da interpretação. Texto e contexto. E o problema da igreja é hermenêutico por quê? Porque a gente costuma pegar textos isolados e em cima disso inventar um monte de coisa. Todo texto precisa ser entendido no seu contexto. Contexto gramatical, contexto histórico, contexto cultural, para saber o que de fato aquilo está falando. E o problema da igreja hoje, igreja brasileira hoje, é falta de contexto, é hermenêutico. Veja, considerando o contexto histórico da passagem de Apocalipse, contexto o quê? Histórico da passagem de Apocalipse 1:8 lá. A declaração de que Jesus é quem possui as chaves da morte e do Hades representou um grande conforto para aos cristãos que receberam esse livro no século I, porque o Apocalipse, a princípio, foi escrito para quem? Para a igreja do primeiro século, para aquela igreja que estava sendo perseguida e estava sendo morta nas arenas de Roma. E todo o livro de Apocalipse é um livro de esperança, de conforto. Por quê? Porque no Apocalipse, Deus está mostrando que no final da história, ele vence e a gente vence com ele. Então esse livro foi escrito a princípio para aqueles primeiros leitores. E qual era a condição ou a situação daqueles primeiros leitores? Ou seja, qual era a situação da igreja no primeiro século? Era uma situação de perseguição. A igreja era duramente perseguida. Primeiro pelos judeus, pelos líderes religiosos, depois pelos imperadores romanos. Começando por Nero, e aí deu-se o quê? Uma sequência de 10 imperadores, mais ou menos, que foram duramente perseguidores da igreja, que matavam os cristãos. Eles eram condenados à morte em arenas, comidos por leões, eles eram queimados em tochas. Todo tipo de morte, de perversidade era feita contra os cristãos. Então, quando João escreve o livro do Apocalipse, ele está escrevendo direcionado para aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. Eles estão sendo mortos por se declararem cristãos ou que servem a Cristo, por negarem a chamar o imperador de Quírios ou de Senhor, por se recusarem a se dobrar diante do imperador e reconhecê-lo como uma divindade, que ele não era de fato. A igreja primitiva só entendia o Senhor Jesus como o Senhor, que deveria a nossa que mereceria ou que receberia a nossa devoção e a nossa adoração. E quando os imperadores impunham esse decreto de que todos deveriam adorá-lo, o que a igreja fazia? A igreja rejeitava isso. Qual era o resultado? Perseguição, morte. E a morte era cruel, e era a família toda, não tinha dó. Era pai, mãe, filho, criança, tudo era condenado à morte. Então, quando João escreveu o livro do Apocalipse, a visão que Deus deu para ele, ele está endereçando aquela igreja. Ele está falando para aquela igreja perseguida, olha, por mais que vocês morram, por mais que vocês sofram, no final, o Senhor venceu. O Senhor triunfou sobre todo o mal. Então, olha só, quando Jesus fala lá em Apocalipse 1:8 que ele tem autoridade sobre a morte, o que isso vai repercutir na igreja primitiva? Diariamente, eles eram expostos ao martírio por causa do evangelho. Quem? A igreja primitiva. Ao saber que o controle sobre a morte está nas mãos de Cristo, eles entendiam que não era preciso temer a morte. Por quê? Porque o poder da morte está na mão de Cristo. Então, nesse sentido, a morte é o quê para eles? A morte para eles é uma forma de abreviar o encontro deles com seu Salvador.
aquele Salvador que eles amavam num nível que eles eram capazes de entregar a vida deles em favor desse amor. Então, quando eles entendem que Jesus tem a chave da morte e a morte é meio que um instrumento para que eles se aproximem mais, que eles se encontrem com Jesus, eles foram confortados. Olha, eles sabiam que se seus corpos caíssem aqui na terra, suas almas estariam de pé com Cristo no céu. No lar celestial, eles aguardariam o dia em que os seus corpos seriam ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou. Então, quando eles leram isso, Jesus tem a chave da morte, tem autoridade sobre a morte, isso foi um consolo e um conforto para eles. Por quê? Eles estavam agora cientes de que a morte era somente uma forma deles se encontrarem agora pessoalmente com o seu Cristo, o Cristo a quem eles amavam. Entendeu? Então, qual é o sentido desse texto de Apocalipse? É dizer, Apocalipse 1:8, está dizendo que Jesus foi lá no inferno e pisou na cabeça do diabo e tomou. Não é nada disso. Porque ficou claro aqui que Satanás não teve chave de nada, de coisa alguma. Que quem tem autoridade sobre a morte era Deus e ele passou isso para Cristo. Cristo é que tem o poder sobre isso. Não só sobre a morte, mas todos os seus inimigos. Tudo bem? Vamos ler um texto aqui. Oi? Claro, deve. Onde que Satanás está? Não está. Satanás, ele está entre o céu e a terra. Ele está no ar, está no ambiente. Por aí, está por aí. O texto de Efésios 6 vai falar, né, das hostes do mal que habitam os lugares celestes. Quer dizer, ele está entre céu e terra, está nesse mundo. Quando a gente lê Apocalipse 12, quer ver? Vamos ler, que essa pergunta faz parte do que eu ia falar para a gente encerrar. Isso aqui eu vou falar na nossa última aula, tá? Esse tema aqui, ó. Jesus desceu ao inferno, que tem só... Então, faz parte, veja só, Satanás hoje ele tem acesso até a presença de Deus? Não? Sim ou não? Quem acha que ele tem acesso até a presença de Deus, levanta a mão hoje. A irmã Maria. Então, agora que a gente vai ver isso aqui. A gente vai finalizar. Faz parte da pergunta da Simone. Ele tinha acesso a Deus e a gente consegue ver isso em dois momentos. Primeiro na história do Jó, né? Lembra da história do Jó? Como é que diz lá? Que estava tendo uma reunião celeste, não é isso? E quem é que aparece lá no meio? Satanás. Vamos achar esse texto aqui. É Jó 1, né? Um por ali. Quem achou primeiro pode ler para mim. Aqui alguém mexeu na minha Bíblia e eu não estou achando Jó. Esse mesmo, né? Aqui, achei Jó. Ó, a gente vai responder essa pergunta. Onde Satanás está agora e se ele tem acesso à presença de Deus hoje? Essa é a pergunta que a gente vai responder, tá? Ó o que diz lá em Jó. Jó 1:6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Ó Senhor, disse Satanás. Desculpa, deixa eu ler de novo. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Então, qual que é a visão aqui? Está tendo um concílio celeste, e os anjos estão ali na presença de Deus, só que veio um intruso no meio deles. Não é isso? Quem é esse intruso? Satanás. Então, está tendo uma reunião lá, talvez uma reunião trimestral ou semestral, prestação de contas dos anjos para Deus. Os anjos estão lá diante de Deus e o Satanás vem junto. Aí Deus fala: o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Então Satanás está onde então? Ele está tendo acesso a uma reunião onde os anjos de Deus estavam. Quer dizer,
na presença de Deus. Satanás está tendo acesso à presença de Deus aqui nesse episódio de Jó. Aí, por que ele está lá, né? Por que ele foi para lá? Porque ele recebeu do Adão e da Eva autoridade para poder estar lá. Assim que houve a queda, houve o pecado, Satanás transferiu, Adão e Eva transferiu para Satanás o que? A posse, a propriedade da terra. E de poder representá-los diante de Deus. Essa autoridade ele recebeu, Satanás. Por isso que ele está lá na presença de Deus. Ok? Calma que isso vai ficar claro mais para frente, tá? Aí, beleza. Aí você pode falar, não, aqui é no Antigo Testamento. Tem um outro episódio em que Satanás aparece na presença de Deus. Ela é Lucas. Agora vai comigo lá em Lucas. Agora já no Novo Testamento. Jesus ele já estava aqui no ministério, já estava já no final do ministério dele. Só que aí o que acontece? É lá para o capítulo 22, 23. Aí vocês me ajudam a achar? É aquele texto que Satanás pede para testar Pedro, junto com os discípulos. Se eu não me engano é 22. Quem tiver o Google aí, dá uma bugada. Fala assim, Satanás pediu para cirandar Pedro. É que eu leio, mas eu quase nem sempre consigo guardar onde está o texto, né? Você tem internet? Tem Google? Lucas 22, 31. Vamos ver. Ah, é aqui mesmo. Valeu. Obrigado. Vamos ler, ó. Lucas, vamos ler a partir do... É isso aqui mesmo, ó. Lucas 22, 31. Diz assim, ó. Simão, Simão. Aqui no caso, Simão é o Pedro. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por vocês, ou por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. O que Jesus está falando? Que ele não é crente? Eles vão, de fato, alcançar a maturidade da conversão com a descida do Espírito Santo. Mas o que esse episódio está falando? Que em algum momento o Satanás foi até a presença de Deus pedir para Deus para testar Pedro e os discípulos. Porque cirandar, como é que tem alguma outra versão diferente? Aí está cirandar? Não, vocês têm que arrumar umas outras Bíblias, uns outros textos para a gente comparar as versões. NVI, tem outra versão? Não? Na nova versão transformadora? Porque aí o texto fica mais claro. Esse cirandar quer dizer, é testar. É 22, 31, Lucas 22, 31. O que diz? Pode ler. O que significa cirandar? Olha aí que legal. Por isso que eu gosto de a gente ler em outras versões, porque ela abre o nosso entendimento. Nessa versão dela, ele já está falando, já está deixando claro o que aconteceu. Satanás conseguiu o quê? Uma licença, uma permissão, para quê? Para testar, para provar o Pedro e os discípulos. Mas a pergunta que eu faço é, de quem que ele conseguiu essa licença? Ou essa permissão? De Deus. Ele foi até Deus falar, Deus, é o seguinte, eu quero uma permissão aí, carimba aqui para mim, por favor, que eu quero provar o Pedro e os discípulos. O mais absurdo de tudo isso é a resposta de Deus. E qual é a resposta de Deus? Deus deixou ou não? Deixou. Parece que esse Deus não é crente, né? Porque se fosse hoje, no contexto que a gente está, como assim Deus vai deixar Satanás provar os seus filhos? Jamais. Jamais Deus vai deixar.
de coisas que a gente somos crentes, a gente passa por muitas coisas que a gente fala que não é justo passar por isso, né? E não é, menina? Só que a gente não ouve isso, né? Parece que a gente vai vencer tudo, né? Vai ganhar sempre, sempre vai conquistar e vai vencer. Mas parece que a Bíblia não é crente, parece às vezes, né? Deus tem isso, né? Então, mas olha só, a resposta de Deus foi, vai lá. Aí o que Jesus faz? Jesus, ele intercede pelo Pedro. Né? Jesus fala assim, eu vou orar por você, tá? Para depois da sua aprovação, depois que você passar por essa aprovação, você permaneça de pé, você continue crente e você se converta. Jesus orou e aí foi o que Pedro fez depois. Mas o que eu estou mostrando aqui? Ó, Satanás, ele foi perante Deus acusar o Jó, foi perante Deus acusar quem? Pedro e os discípulos, ou pedir para Deus. Isso está mostrando o quê? Que ele tinha acesso até a presença de Deus. Ele tinha acesso até a presença de Deus. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, João capítulo 12, versículo 31. Aqui eu não vou falar do contexto, tá? Depois vocês leem o contexto, é Jesus falando com os discípulos. Tinha uns gregos que queriam ver Jesus e os discípulos falaram para Jesus. Jesus falou, não é hora ainda desses gregos, tá? Porque ele ainda ia completar a obra. Só depois que ele completasse a obra é que sim, aí todo mundo poderia se aproximar, mas por enquanto ele tinha ainda que morrer na cruz. Aí no versículo 31, olha o que ele fala. João 12, 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vocês entenderam aqui que Jesus está falando? Agora chegou a hora desse mundo ser julgado. E aí ele fala, agora será expulso quem? Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Ele vai ser expulso de onde? De onde? De onde? Da terra? Será? Lembra que ele tem acesso até Deus? Ó, ele ainda vai até Deus. Só que Jesus está falando assim, ó, tá chegando a hora desse cidadão ser expulso. Em que momento que ele vai ser expulso? No momento em que Cristo for levantado da terra. Uma referência ao que? A sua crucificação. Então veja, Satanás tinha acesso, ia até a presença de Deus. Só que quando Cristo for levantado da terra, ele vai ser expulso. Expulso de onde? Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Que foi isso? Apocalipse capítulo 12. Essa visão aqui é uma visão de, assim, é um resumo da história, tá? Porque o Apocalipse trabalha bem com isso, né? De conseguir resumir a história em imagens, né? Aí fala aqui da mulher, né? Que estava grávida e aí tinha o dragão que queria acabar com o filho dessa mulher que estava grávida. Quer ver? Vamos ler, ó. A partir do verso 1 mesmo. Vamos ler do verso 1. Ó, apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Não dá tempo de entrar nos detalhes aqui, tá? A gente só vai ver o que importa aqui nesse caso. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Quem vocês suspeitam que seja esse dragão? Satanás. O próprio texto aqui vai falar que é o Satanás mais pra frente, tá? Mas é o Satanás. Então, ó, nós temos uma mulher grávida
está para ganhar um bebê, e aí aparece esse dragão aqui na história. Vamos continuar. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então a mulher está grávida, está para ganhar o neném, Satanás aparece, se põe de frente dela, e o que ele quer fazer com o neném? Devorar. Agora vamos fazer uma relação aqui, vamos fazer um hiperlink aqui. Pelo menos em duas oportunidades, em duas ocasiões, a gente vê que de bebês que foram mortos assim que nasceram. Um foi na história do Moisés, lembra? Do Moisés? Ele não foi morto, né? Mas muitos bebês foram. E qual a outra ocasião em que bebê nasceu e os bebês foram mortos? De quem? Vamos lá, um de cada vez para eu entender. Quem é esse bebê que ao nascer passou por um perigo de morte? Moisés. Depois de Moisés? Jesus. Então, quando esse dragão quer devorar o filho que vai nascer, o neném que vai nascer, está se referindo a quem? E aí a gente vê na história que isso de fato aconteceu, né? Quando ele nasceu, o Herodes tentou matar Jesus, mas ele não conseguiu, certo? Por quê? Ó, a história fala. Continua aqui. Ó, versículo, onde a gente parou? No versículo 5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Quem é que vai governar todas as nações com cetro de ferro? Jesus, ele é o governante do mundo, né? O rei dos reis, não é isso? Ele vai reinar. Aí, ó, ele já dá um salto na história. Ó, a mulher, ainda no versículo 5, ó. Ele deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Quem é esse que ascendeu aos céus e está à direita de Deus hoje? Jesus. Beleza. Até que a gente entendeu, ó. Agora, pula para o versículo... Então, uma voz do céu. Ó, vamos ver aqui, ó. Houve então, aqui é o 7, vamos ver no céu, essa guerra no céu, a partir do verso 7, ó. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Quem perdeu o seu lugar nos céus? O dragão e os seus anjos, né? Perdeu o seu lugar onde? Então quer dizer que até então eles tinham acesso ao céu. Só vamos lembrar que quem está fazendo isso é Jesus, tá? Para complementar esse capítulo 12, a gente tem que ler o capítulo 5 de Apocalipse, porque mostra Jesus chegando lá e dando essa ordem. Porque Jesus chegou ao céu. E quando ele assume o rolo da mão de Deus, que é o domínio da história, a primeira ordem que ele dá é essa aqui. É mandar o Miguel expulsar de lá o dragão e os seus anjos. E aí, beleza, o dragão foi expulso. Aí, maravilha, não é isso? Tanto é que os pessoal lá no céu, eles louvam a Deus por causa disso. Olha o versículo 10. Não, mas antes de ler o 10, ó, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Tá vendo que o dragão é o Satanás mesmo? Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados... Ih, rapaz. Para onde que ele foi lançado? E quando a gente fala de terra, a gente está se referindo ao espaço entre o céu e a terra, né? Aqui. Então ele foi expulso da presença de Deus, diante de Deus lá do céu. Foi lançado aonde? Isso foi tão bom para o pessoal que estava lá no céu que eles cantam um hino de louvor aqui, ó. No verso 10, ó. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Então qual era o papel dele lá no céu? Então nesse sentido ele tinha o poder da morte, quer dizer, acusar os irmãos. Ó, eles pecaram, eles têm que morrer. Mas aí o pessoal lá do céu
comemora, porque esse cara que devia encher a paciência de Deus lá, oi? Aí, ó, veja só, ele foi expulso. Foi expulso para onde? Para a terra. Versículo 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher asas de grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde sustenta durante um tempo e meio tempo, fora do alcance da serpente. Agora, olha a partir do 15. Então a serpente fez jorrar sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Versículo 16. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que o dragão fizera para jorrar da sua boca. E esses dois últimos versículos é o que eu quero. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. E os que obedeceram aos mandatos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quem é que se mantém fiel aos testemunhos de Jesus? Quem? Isso, e não só que obedecem os mandamentos de Deus, mas os que são fiéis ao testemunho de Jesus. Quem são esses? Fala igreja. Cristãos que se identificam com Cristo, que dão testemunho de Cristo. Entenderam? Então, a serpente ou o dragão, ele se voltou a sua fúria contra quem? Contra a igreja. Então, onde é que ele está agora? Na terra, entre céu e terra, com fúria contra quem? Contra a igreja. Ele persegue, ele quer perseguir. Tanto é que no começo da igreja, a gente viu a perseguição, que ele matou muita gente. Mas Satanás matou gente de Deus? Matou. Apocalipse 2, volta um pouquinho aí. Apocalipse 2. Tá acabando, Pedro? Já acabou? Falta 2 minutos, a gente lê isso aqui e termina. Olha o que diz. A gente lê esse texto aqui e encerra. Apocalipse 2:8. Carta à igreja de Esmirna. Satanás ele veio para a terra, foi lançado e ele persegue a igreja de Cristo. E ele mata a igreja de Cristo. Na permissão de Deus ele mata. É só você olhar para o que está acontecendo na Nigéria. É só você olhar para o que está acontecendo na Nigéria. Eu ia falar uma coisa, deixa eu ficar quieto, que é melhor. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Jesus está se identificando como aquele que morreu e ressuscitou, né? Por que ele está se identificando assim para essa igreja? É aquele que Jesus está se identificando como aquele que morreu, mas tornou a viver. Por que ele está falando assim para essa igreja? Vamos entender. 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. São instrumentos, ou são um meio pelo qual Satanás se manifesta. 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo, quem? Lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até... Satanás vai prender vocês, vai jogar vocês na prisão, e provavelmente vocês vão morrer. Por que eu sei que provavelmente eles vão morrer? Porque Jesus está falando, seja fiel até que hora? Até a morte. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda, olha a segunda morte aqui. Então olha o que Jesus está falando. Ele primeiro se identifica, eu sou aquele que morreu, mas que ressuscitou. Por que ele está falando isso? Porque muito provavelmente aquela igreja vai passar por isso também. Essa igreja vai morrer por conta da perseguição, porque o próprio Jesus está falando que o Satanás, o diabo,
vai prender vocês e vai matar muito de vocês. E eu não vou livrar vocês. Eu não vou livrar vocês da morte nem do Satanás. Mas vocês têm que se saber, que reconhecer que, mesmo que vocês morram, eu sou o dono da vida e eu vou tornar a vida de vocês. Eu vou fazer vocês voltarem a viver. Eu vou ressuscitar vocês. Eu vou dar a vocês a coroa da vida. A recompensa de vocês é o quê? A vida eterna. Então, fiquem tranquilos. Vocês vão morrer, mas em momento nenhum eu vou deixar vocês. Passem pela morte, porque quando vocês acordarem do outro lado, vocês vão receber a coroa da vida. Porque eu sou aquele que morreu, mas que voltou a viver. Então, por causa disso, eu posso fazer isso com vocês também. Mas vocês vão morrer. Só uma vez. Por quê? O dano da segunda morte, que é a morte eterna, não vai afetar vocês. Por quê? Porque vocês foram salvos. A segunda morte não afeta quem está em Cristo. Mesmo que ele tenha que passar pela primeira morte. Tudo bem? Vamos encerrar? Isso é cristianismo. Isso é ser cristão. Isso é saber o que nos espera, o que nos aguarda. Não é o nosso contexto. Não é o nosso contexto. Mas se porventura, em algum momento, nós tivermos que entregar a nossa vida por causa de Cristo, qual vai ser a nossa reação? Usando por base esse mingau que a gente escuta todo dia. A nossa reação vai ser talvez não muito boa. Mas o chamado de Deus para nós é que a gente amadureça no conhecimento da palavra, ao ponto da gente ter essa confiança de que a nossa vida pode ser oferecida como um louvor a Deus. Tudo bem? Eu não queria terminar a aula nesse clima tenso, mas é a palavra de Deus, não é minha. A palavra de Deus não é minha. Tudo bem? Vamos orar? Hoje nós estaremos no Seven à noite, tá? Eu recebi uma oportunidade de pregar no Seven hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não, é a Bíblia, não sou eu. A Bíblia é a Bíblia. Ora então, Simone, pra gente ir lá. Absorver mais conhecimento para que nós buscamos cada dia melhor a sua presença. Ó Pai, que eu possa abençoar todos que estão presentes aqui, Senhor. Que eu possa, meu Deus, nos dar o privilégio todos os domingos estarmos aqui, Senhor. Porque é muito bom entender que é o Senhor, conhecer o Senhor do Pai, Pai. Ó Deus, dá o nosso conhecimento para que nós possamos transmitir, Pai, esse conhecimento a outros que não sabem, Pai, de Ti. Pai, seja conosco, Senhor, a nossa semana, seja tudo nas tuas mãos, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos tirar foto, tá? Não vamos esquecer. O meu irmão tá aqui não é pela primeira vez, né? Fala seu nome, meu irmão, esqueci. Silvio. Não é a primeira vez, tá? Mas a gente recebe ele mesmo assim, né? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão fazendo? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo.